Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que tem pelo menos uns 30 dias que a gente já deveria ter trazido, mas problemas técnicos e de agenda não deixaram a gente trazer antes. Não deixa de ser um filme interessante, não deixa de ser um filme que você provavelmente ainda não conheça. Um filme inspirado no livro clássico de Bram Stoker, todo e bom filme que conta a história dos vampiros, bebeu dessa fonte. Bram Stoker é o pai do vampiro moderno, como a gente conhece. Eu estou falando, é claro, da Última Viagem do Deméter. Esse filme, não esperem um filme muito fechado, porque ele já foi anunciado como sendo uma trilogia. Então imaginem ele como o primeiro capítulo dessa história que eles querem contar, da forma que eles querem contar. Mas vamos começar, claro, ouvindo do Arthur como foi para ele embarcar nessa aventura, nesse barco, viajar de forma claustrofóbica junto com o nosso brother Dracul. E aí, Arthur? É um filme muito interessante. Eu acho que vem também numa época, né, ainda, onde teve uma visão sobre os vampiros muito modificada daquela versão tradicional, que as pessoas mais velhas estão acostumadas, e quem gosta mais da visão tradicional do vampiro, né, ele resgata muito disso, né? É um vampiro clássico, aquele bem Nosferatu, aquele vampiro feio, aquele vampiro que só de você olhar você tem medo, mas inicialmente é um filme que conta a história de um barco que está saindo da Romênia, indo em direção à Inglaterra. E aí esse barco, né, que se chama Deméter, então por isso, né, o nome do filme, existe toda uma mística quando ele está saindo ali do porto, onde alguns acidentes acontecem, as pessoas meio lunáticas chegam e falam: ó, perigoso, vocês vão, estão fazendo besteira, cuidado aí, isso é sinal de mau presságio, e vão colocando as informações, né, tudo certinho, falando: gente, alguma coisa não está correta nesse navio. Mas eles não sabem que tipo de carga que eles estão carregando. Eles simplesmente carregam o navio e embora. É uma época onde os navios de madeira estão em declínio, então os navios de aço, né, que são os navios mais novos, estão crescendo o uso, mas ainda existe uma pessoa ou outra que se nega a abraçar a tecnologia nova, fala que o navio de madeira é mais confiável, é melhor, e aí acaba se mantendo a ele. Muito interessante que ele começa com uma cadência bem lenta para construir bem lá no terreno, mostra os personagens, mostra o protagonista, que é um médico que foi chamado ali para poder auxiliar nessa navegação, e vai construindo aos poucos cada um dos personagens, até que um momento acontece um acidente e uma dessas cargas abre, e nessa carga estava sendo levado, né, um corpo de um vampiro, que não é dito exatamente como um vampiro, mas todo mundo que conhece sabe que é, e aí ele se solta e começa a atacar um por um. É um filme que me surpreendeu em alguns pontos, porque normalmente eu acho, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, mas o filme ele não atendeu às minhas expectativas em questão de plot twist. Ele jogou um plot twist em cima da minha expectativa, me entregou algo que fez sentido, que eu aceitei tranquilamente, mas não era o que eu achei, que não era o que eu esperava, não queria imaginei que iria acontecer. Eu achei isso muito legal. A parte bem negativa desse filme é que assim que o filme fica muito interessante, ele finaliza, o que deixa muito porta para continuações, mas é uma história fechadinha dentro dela mesma, tem início, meio e fim. O finalzão, né, o plot final grande, previsível, é aquilo que a gente ia esperar, né, que é o óbvio, onde o navio vai chegar no destino de alguma forma, e aí o monstro vai estar lá no destino. Então é aí que começa, né, uma próxima história, mas ainda tem os personagens bem construídos, uma história bem feita, os efeitos são legais, vale a pena você confirmar esse filme. E você, Otto, o que você achou? Olha, eu concordo com você em alguns pontos. É um filme que ele subverte o que foi feito até hoje com vampiros, mas ele bebe muito da fonte do livro, realmente, do Bram Stoker. Tem algumas coisas criadas naquela mística que eles mantêm, ou seja, ele pode ser transportado, mas ele tem que ser transportado
transportado envolto na terra da terra natal dele. Isso também tem em Drácula de Bram Stoker, isso também se fala em Entrevista com o Vampiro, então isso é uma métrica que todos eles respeitam. Por isso que ele está naquele caixão fechado, tem terra da terra natal dele ali, e aí já no porto o pessoal vê o símbolo do dragão, o pessoal já identifica Dracul, o pessoal já identifica que pode ter algum problema ali. Aí tem aquele N de superstições de não ter mulher a bordo, porque dá um mau presságio. E uma das primeiras vítimas dele ali é uma menina que ela diz que ela morava nos arredores desse castelo, que ela conhece a lenda, que ela está ali, ela se identificou realmente como um fast food, ela está ali para servir de alimento, para ser alimentada. Então os caras começam a ver as mordidas nela, as cicatrizes dela. O ambiente é muito claustrofóbico, se passa quase na totalidade dentro daquele navio escuro, com as intempéries do tempo, mais esses ataques dessa criatura. Então isso confere ao filme um charme especial. Nós não temos a versão humana do Drácula praticamente, nós temos só a versão mais vampiresca, que é uma coisa meio morcego, meio rato, é uma coisa que flerta entre as duas espécies. Muito bem feito, muito bem apresentado. Poucas vezes a gente vê ele, isso é interessante, porque ele não é exposto toda hora, todo tempo, então gera esse desconforto, você não sabe de onde vai vir, o que vai vir, de que forma vai vir. É o que o Arthur disse, quando começa a ficar bom, acaba, isso é extremamente frustrante, é broxante, incomoda a gente que está acostumado e quer ver uma história mais completa, mas vale assistir, mesmo se você já acompanhou, você já leu, se você já conhece a história do Drácula de diversas formas. A Última Viagem do Deméter é um bom começo. Tomara que eles tragam os outros dois filmes de uma forma mais fechada, mais amarrada, mas continuando esse primor técnico, continuando trabalhar essa tensão, essa violência. Tem muito ketchup para todo lado, então é um filme um pouco gráfico, mas ele não chega a incomodar por isso. Eu acho que está ali a favor da narrativa, é justificado tudo o que acontece, então vocês embarquem por livre e espontânea vontade e a responsabilidade de vocês no Deméter. Indico que vocês assistam, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, é muito importante a participação de vocês, o canal só faz sentido porque vocês estão aí assistindo e conversando com a gente a respeito de todos os filmes e séries que a gente traz aqui. Se você gosta de um filme, se você gostaria de ver a nossa visão sobre essa obra, deixa nos comentários aí, indica um filme, indica uma série, que aí nós vamos analisar a viabilidade disso e em algum momento nós vamos trazer. 100% das indicações a gente traz. O que acontece é que às vezes demora um pouco mais de tempo, porque a gente tem que reassistir, porque a gente tem que viabilizar toda a logística de como isso funciona. Mas a gente atende sempre com muito carinho todas as sugestões de vocês. Muito obrigado aos novos membros, muito obrigado aos novos inscritos. O canal está crescendo e me deixa muito contente, me deixa na certeza que nós estamos fazendo um trabalho legal, que vocês vão nos acompanhar aí por vários e vários anos. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você falou. Então, nozes, comida de esquilo. Valeu!